Olá, pessoal. Vamos dar continuidade das questões que abordam a temática envolvendo a pesquisa em serviço social. Então, esse é o nosso segundo vídeo, corrigindo as questões que eu entreguei através daquela apostila que eu elaborei para vocês sobre a pesquisa em serviço social. E no outro vídeo, no vídeo passado, nós corrigimos a pergunta de número 1, número 2 e número 3. E agora nós vamos para a pergunta de número 4. Julgue os itens de 59 e 65 relativos ao Código de Ética Profissional de Serviço Social. Caso um projeto de pesquisa já tenha sido aprovado em comitê de ética, é permitido ao assistente social fazer registros, sem informar a população envolvida na pesquisa, de materiais visuais e audiovisuais do trabalho desenvolvido? Lógico que não, pessoal. Essa pergunta aí está totalmente errada. No artigo 5º do Código de Ética dos Assistentes Sociais, fala lá, são deveres do assistente social informar a população usuária quando utiliza a questão de materiais visuais, audiovisuais, para coleta dos dados. Nós precisamos informar, independente se o comitê de ética aprovou ou não. A população sempre tem que saber quando nós utilizarmos desses recursos. Então, está errada essa pergunta. 5. A pesquisa em serviço social qualifica a prática profissional. Então, está falando sobre a pesquisa na nossa prática, orientando a produção de conhecimento, o planejamento e o gerenciamento de programas de intervenção social. Portanto, a pesquisa... Pessoal, para quê? Que eu, enquanto assistente social, realizo pesquisa no meu cotidiano profissional, no meu processo de trabalho. Porque eu vou objetivar o quê? Vincular o meu pensamento com a minha ação. Então, a alternativa correta aqui é que a pesquisa vincula o pensamento com a ação. Então, essa é a alternativa correta, tá? Aí tem as outras alternativas aqui. Estabelece hipótese com mais propriedade. Aqui eu tô falando da prática, do nosso cotidiano. Para que a gente utiliza a pesquisa? Para desenvolver as nossas ações. Propõe um discurso analista? Também não. Trabalha somente com o universo social? Né? Também não tem nada a ver. Propõe um discurso abstrato sobre a realidade? Também não. Então, aqui, gente, prestem muita atenção. Olha o que vai falar na pergunta. A pesquisa em serviço social qualifica a prática profissional, orientando a produção de conhecimento, o planejamento e o gerenciamento de programas de intervenção social. Então, assim, tá falando da intervenção. O trabalho do assistente social que é de natureza interventiva. Por que eu realizo a pesquisa? No intuito de concretizar um planejamento, no intuito de contribuir com o gerenciamento de programas de intervenção social. Então, vocês perceberam que aí na pergunta fala muito sobre a prática, fala muito sobre o processo de intervenção. Então, a alternativa correta é a alternativa B, vincula pensamento e ação. Beleza? Vamos para a próxima. Pergunta de número 6. Na prática profissional do assistente social, um projeto de pesquisa é importante para mapear um caminho a ser seguido durante a investigação. Nesse sentido, o profissional busca, entre outros objetivos. Gente, prestem atenção. Olha o que está falando. Para que eu, enquanto assistente social, vou realizar um projeto de pesquisa? Eu vou realizar um projeto de pesquisa para ter um direcionamento, para saber aonde eu quero ir, de que forma eu quero ir, quais são os instrumentos que eu preciso utilizar, qual será a minha bagagem teórica. Então, o projeto de pesquisa, ele serve para nortear, para evitar que no decorrer do caminho surja vários problemas. E talvez esses problemas podem, inclusive, barrar toda a nossa proposta. Tá bom? Então, prestem atenção nessa questão. Então, nesse sentido, o profissional busca, entre outros objetivos. Tem vários objetivos. Mas para que a gente faz um projeto de pesquisa?
Evitar muitos imprevistos no decorrer da pesquisa que poderiam até mesmo inviabilizar sua realização? Sim, acabei de falar para vocês. O projeto de pesquisa, ele serve para, de certa forma, evitar com que a gente encontre alguns elementos que prejudiquem o processo de elaboração, de execução, tudo aquilo que nós planejamos. Então, aqui, ó, evita muitos imprevistos no decorrer da pesquisa, que poderiam até mesmo inviabilizar sua realização. Correto. Vamos ver por que as demais estão erradas. B. Identificar o marco teórico do saber profissional envolvido na pesquisação? Nada a ver, né? Aqui nós estamos falando do projeto de pesquisa em si. Para que a gente utiliza esse projeto de pesquisa? Dar uma dimensão técnica ao saber profissional e na intervenção em relação às políticas sociais? Também nada a ver. Aqui, ó, tá indo além do que a pergunta está questionando. A pergunta questiona sobre o projeto de pesquisa. D. Possibilitar ao profissional de serviço social identificar as demandas da população atendendo às necessidades institucionais. Gente, qualquer pesquisa que nós realizarmos, nós temos sempre que ter no nosso horizonte a busca para beneficiar a nossa população usuária. Tomemos muito cuidado, porque o nosso objetivo não é ficar beneficiando a instituição, e sim a população usuária. Porque nós sabemos que muitas vezes a instituição, ela não vai ao encontro dos nossos pensamentos, ao encontro dos nossos objetivos. Então, a prática de pesquisa, de um projeto de pesquisa, deve buscar sempre beneficiar a população usuária, tá? E aqui tá falando que atende às necessidades institucionais. E delimitar o objeto de pesquisa e os objetivos que se quer alcançar. Um projeto de pesquisa, ele delimita o objeto de pesquisa e os objetivos? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas olha o que a pergunta nos questiona. A pergunta vai falar que na prática profissional, o projeto de pesquisa é importante para mapear o caminho. Eu estou falando do caminho a ser seguido durante a investigação. Nesse sentido, o profissional busca, entre outros objetivos, para que a gente precisa mapear esse caminho? Então, sem dúvida nenhuma, a alternativa é a primeira que a gente leu. É para evitar nos depararmos com situações que, inclusive, pode inviabilizar a realização da nossa pesquisa, tá? Então, essa E aí, ela serve para o projeto de pesquisa, mas é um dos elementos que constitui o projeto de pesquisa. Não é assim, eu, enquanto assistente social, vou fazer o projeto de pesquisa porque eu preciso definir o problema, o objeto, os objetivos. Isso já está intrínseco ao projeto de pesquisa. Na verdade, a gente faz o projeto de pesquisa para evitar problemáticas, para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa ter um direcionamento. Então, a alternativa aí correta é a alternativa A. Beleza? 7. Julgue os itens seguintes, referente à pesquisa no campo de trabalho e intervenção do serviço social. Nas pesquisas direcionadas à intervenção, o uso de dados qualitativos exclui a utilização de dados quantitativos? Errada. Se eu utilizo dados qualitativos, a utilização desses dados não vai excluir a utilização de dados quantitativos. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, a minha graduação, eu pesquisei sobre o que era o serviço social na visão dos assistentes sociais. Então, qual era a concepção que os assistentes sociais tinham em relação à sua profissão, o que é o serviço social para esses profissionais? Eu fiz várias perguntas abertas, aonde os meus dados foram analisados a partir de uma pesquisa qualitativa, mas eu também utilizei dados quantitativos, porque o primeiro item lá da minha pesquisa foi traçar um perfil desses profissionais que eu entrevistei. Na época eram 30 profissionais, então eu tracei um perfil. Qual que era a idade, aonde tinham se formado, se tinha pós-graduação, se não tinha, se participavam de conselhos de direito de políticas públicas, se não participavam. Eu utilizei de dados quantitativos também. Então, o fato de eu realizar uma pesquisa de natureza qualitativa não significa que eu não posso utilizar de dados quantitativos, entendeu? Então, por isso que está errada.
10. Não, 9. Julgue os itens seguintes referente à pesquisa de campo, no campo de trabalho, intervenção do serviço social. História de vida, observação participante, estudos etnográficos são técnicas utilizadas na pesquisa qualitativa? Correto, gente. Sempre a gente fala muito da observação participante, da questão da história de vida, os próprios estudos etnográficos fazem parte da pesquisa de natureza qualitativa, porque vai, de certa forma, entrar nos mundos do mundo dos significados, das relações sociais, das relações estabelecidas em sociedade, a questão cultural, a questão social, a questão econômica. Então, está correto essa alternativa, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Estudem bastante, viu? Até mais, pessoal!